Nas profundezas da cidade de Bragança Paulista, onde as sombras dançam ao som dos ventos noturnos, reside um relato verídico, que desafia os limites do conhecido, e penetra no reino do inexplicável. Uma história sussurrada em tons de pavor e medo, que se espalhou como fogo na escuridão. Um relato que começa com uma perseguição sobrenatural, uma noite chuvosa e aterradora que deixou cicatrizes não apenas nas mentes daqueles envolvidos, mas também nas almas de todos que ouviram o relato assustador. À medida que os eventos se desdobram, você será levado por uma montanha-russa de medo e curiosidade, seguindo os passos trêmulos de Amaury e Tião. Embarque nesta jornada, mas saiba que, uma vez que as sombras deste relato real o envolvam, pode ser impossível escapar deste pesadelo, que se desdobra diante de seus olhos. Sussurros da noite aguardam para revelar os segredos que assombram os cantos mais sombrios da cidade de Bragança Paulista. Esta é uma história que irá prender sua mente, despertar sua curiosidade e mergulhá-lo no desconhecido. Vocês estão preparados? Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos dia sim, dia não. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Relato da Fera, aqui no canal Escuridão Macabra, e aqui quem fala, é o seu amigo Mário. No vídeo de hoje, você irá se arrepiar com um conto aterrorizante de lobisomem, sobre uma perseguição desesperada de um lobisomem que aterrorizou uma pequena cidade do interior de São Paulo. Então vamos para o que interessa. Olá pessoal, me chamo Amaury, e gostaria de pedir muita atenção com esse relato que irei lhes contar, pois trabalho em um lugar onde poucos gostariam de trabalhar, numa profissão que exige muito sangue frio e serenidade. Isso aconteceu há apenas 6 anos e na época eu trabalhava no IML na cidade de Bragança Paulista, também conhecida como a Cidade da Linguiça. Nessa época, eu comecei já como motorista, mas meses depois, passei para a função de necropsia, depois de um curso que fiz, e posso garantir a todos vocês que já vi muita coisa estranha, no meu serviço, desde coisas normais como corpos mutilados e queimados, até corpos que se mexiam sozinhos. Tudo isso era bem comum acontecer por aqui, mas também já vi vultos, sombras e sussurros pelos corredores, só que o mais sinistro de tudo isso, foi uma criatura que eu não sei como, mas me perseguiu de uma cidade vizinha chamada Piracaia, até o IML da minha cidade. Esse acontecimento foi em maio de 2017, numa quinta-feira à noite. Na época eu ainda estava de motorista. Normalmente, quando a polícia nos chamava, seguia eu e meu ajudante, que se chamava Sebastião, mas todos o chamavam de Tião. Nessa noite em que eu estava de plantão, a delegacia de Piracaia nos ligou, para coletar 2 corpos, que haviam aparecido mutilados, na área rural da cidade. Levamos em torno de 40 minutos para chegar ao local de coleta, pois a estrada, que vai de Bragança Paulista para Piracaia, é muito sinuosa, com curvas fechadas e ladeiras estreitas. Era uma pequena propriedade, que ficava na beira da estrada que ia para Joanópolis. Chegando lá, havia várias viaturas e também a polícia científica, parecia uma cena de guerra, sangue por todos os lados e um cheiro putrificado, que mesmo para nós que éramos acostumados, dava ânsia. Normalmente os corpos que coletamos eram de pessoas que eram vítimas de acidentes ou de homicídios, mas também pegávamos cadáveres que eram encontrados sem identificação ou pessoas que eram encontradas mortas em suas casas, mas sem um motivo aparente. Mas nesse caso, havia algo muito estranho, até a perícia e os policiais mais experientes, se divergiam, sobre o que havia acontecido por ali. Os corpos eram de um casal de idosos, o corpo do senhor, aparentava ser, de um homem de uns 50 anos, e outro de uma senhora que também aparentava ter perto dessa idade. O corpo deste homem, estava com marcas profundas de arranhões e faltava uma de suas mãos, ela aparentava ter sido arrancada, de forma brutal. Mas o corpo da senhora dava novo de olhar, estava com um ferimento enorme no abdômen, com parte das tripas para fora e rostos com as mesmas marcas de arranhões profundos. Nosso trabalho é bem simples,
chegar, colocar os corpos em sacos pretos, colocar dentro da van e seguir para o IML. Nessa noite nublada, quando estávamos começando o caminho de volta, começou a trovejar e alguns minutos depois caiu uma tromba d'água, que há muito tempo eu não via. Estava dirigindo a 40 por hora, tentando enxergar o caminho de volta. Tião estava encolhido, com muito medo, pois o breu da estrada mais com a chuva intensa, realmente era de dar medo. Quando passamos por uma lombada, vimos à frente algo estranho, por causa da chuva e da escuridão, não dava para identificar o que era, parecia um homem agachado, comendo algo. Mas o pavor estava apenas começando naquele momento. Quando chegamos mais próximos, vimos que não era um homem, parecia ser um bicho grande, com olhos vermelhos penetrantes. Quando esse bicho nos olhou, podemos ver como se fosse carne ensanguentada em sua boca. Tião gritou e pediu para eu acelerar, mas como já disse, estava muito difícil de enxergar o caminho. Passei por aquele bicho estranho e quando olhei pelo espelho lateral da van, pude ver ele se erguendo e me olhando. Parecia que ele sabia que eu estava olhando ele pelo retrovisor. Do nada um uivado alto e aterrorizante ecoou pela escuridão e quando olhei novamente pelo retrovisor, vi a criatura vindo em nossa direção. Essa cena eu jamais esquecerei. Meu coração disparou e um frio na espinha me congelou. Não pensei duas vezes, reduzi uma marcha e acelerei. A criatura estava cada vez mais distante, mas ela não parava, continuava nos seguindo. Tião e eu estávamos paralisados pelo medo à medida que a criatura, com sua aparência grotesca, continuava nos seguindo implacavelmente. A chuva torrencial só aumentava a sensação de desespero, pois a estrada escorregadia e os raios iluminavam intermitentemente a cena aterrorizante atrás de nós. A van do IML parecia não estar à altura do desafio que se apresentava. O motor roncava enquanto eu acelerava ao máximo, mas a visibilidade limitada e a pista sinuosa dificultavam nossa fuga. A cada olhar pelo retrovisor, lá estava ele, aquele ser infernal, se aproximando com uma agilidade e ferocidade impressionante. Suas patas pareciam se fundir com a escuridão, e sua figura estava sempre a poucos passos de distância. Tião rezava baixinho, os olhos arregalados de terror. A criatura uivava ocasionalmente, uma sinfonia aterrorizante que ecoava pelo interior da van. Seu hálito putrefato parecia estar cada vez mais perto, misturando-se com o aroma do sangue, que ainda cobria nossas roupas. O odor era insuportável e sufocante, deixando-nos nauseados e tontos. A van sacudia violentamente com cada curva e lombada da estrada, como se o próprio inferno estivesse em nossa perseguição. Cada vez que eu olhava para trás, o lobisomem estava lá, com seus olhos ardentes e fixados em nós, sua boca ensanguentada distorcida em um sorriso aterrorizante. O tempo parecia ter perdido qualquer significado, e a linha entre pesadelo e realidade estava borrada. Eu continuava a acelerar, mas a criatura estava sempre a uma ameaçadora distância de ataque. O medo dentro da van era palpável, como uma sombra escura que se espalhava por todos nós. A chuva finalmente começou a diminuir, mas a criatura não diminuía o ritmo. O rugido de trovões ecoava pelo céu, acompanhando nossos corações acelerados. A tensão crescia a cada segundo, e eu me perguntava se haveria uma saída para aquela situação apavorante. À medida que chegávamos à cidade de Bragança Paulista, a luz dos postes iluminava a estrada, revelando a ferocidade nos olhos da criatura. O medo que sentíamos era quase palpável, pairando sobre nós como um véu escuro. Finalmente, a van entrou em uma parte mais movimentada da cidade, e a criatura pareceu recuar nas sombras. Seus uivos agonizantes ecoaram por um último momento antes de se dissiparem. Eu não ousava acreditar que tínhamos escapado daquela terrível perseguição. Estacionei a van do IML com as mãos trêmulas, e um silêncio pesado se abateu sobre nós. Ninguém ousava falar sobre o que tínhamos enfrentado. O horror daquela noite permaneceria conosco para sempre, assombrando nossos pensamentos e preenchendo nossos sonhos com pesadelos. A criatura era uma força desconhecida, uma presença sobrenatural que desafiava a compreensão. A cidade da linguiça nunca mais seria a mesma para nós.
Nosso trabalho no IML, que já era sombrio e perturbador, agora estava entrelaçado com algo muito mais sinistro, algo que nos lembraria que o mal pode assumir formas que jamais poderíamos imaginar. E assim, a história da perseguição da van do IML pelo lobisomem ficou gravada em nossas memórias como um evento que desafiou toda a lógica e que nos lembraria para sempre que, em meio à escuridão, coisas terríveis podem espreitar, esperando para nos arrastar para o abismo do desconhecido. À medida que os dias passaram desde aquela terrível noite, o horror da perseguição pelo lobisomem continuava a atormentar nossos pensamentos. A atmosfera no IML permanecia pesada, carregada com a memória do encontro com a criatura sobrenatural. O que enfrentamos naquela noite não era algo que pudesse ser esquecido facilmente. Com os corpos dos idosos trazidos para a sala de necropsia, o necropsista, cujo nome era Tadeu, começou a analisar os ferimentos de forma minuciosa. O que ele encontrou o deixou perplexo e aterrorizado. Os ferimentos não eram típicos de ataques de lobo ou qualquer outra criatura conhecida. Eram profundos e brutais demais, como se algo maior e mais selvagem tivesse estado por trás disso. Ao examinar o corpo da senhora, Tadeu ficou ainda mais perturbado. Além das marcas de arranhões profundos e do ferimento no abdômen, ele notou algo estranho enterrado entre os tecidos em decomposição. Com muito cuidado, ele extraiu o objeto e sua expressão se tornou uma mistura de perplexidade e medo. Era uma presa, um dente comprido e pontudo que não se assemelhava a nada que ele já tivesse visto antes. A presa não se parecia com o dente de um lobo, mas sim algo muito mais ameaçador. Era um sinal claro de que o responsável por esses terríveis ataques era uma criatura desconhecida e monstruosa. Tadeu estava diante de algo que desafiava todas as suas referências e compreensão do mundo. Olhando novamente para o corpo, ele notou algo ainda mais perturbador. Nas unhas da senhora, havia mechas de pelos compridos e grossos. Era como se ela tivesse lutado desesperadamente com o animal antes de sucumbir a seus ataques mortais. A descoberta deixou Tadeu impressionado, pois essa era uma cena digna de um pesadelo, uma luta desesperada contra uma força além da compreensão. Os dias que se seguiram foram preenchidos com pesquisas frenéticas e discussões entre Tadeu e outros profissionais do IML, e até mesmo alguns especialistas em animais selvagens. Depois de muita discussão entre eles, um assunto que antes parecia apenas folclore nacional, ganhou força. O lobisomem, uma figura presente nas histórias de terror e mitos falados pelos mais velhos, agora parecia ter se manifestado de forma assombrosa e mortal em nossa realidade. A cidade onde os corpos foram encontrados, fica ao lado de Joanópolis, que é conhecida como a cidade dos lobisomens. Relatos verídicos atestam que lobisomem realmente existe e estão entre nós. A experiência da perseguição da van, por essa monstruosidade tinha deixado cicatrizes profundas em nossas mentes e almas. Não havia mais conforto na escuridão, apenas o desconhecido e o pavor que espreitava nas sombras. Agora, o mundo em que vivemos, havia se tornado um lugar mais sombrio e misterioso, onde o mal podia assumir formas que desafiavam qualquer explicação lógica. E assim, a história se espalhou pela cidade de Bragança Paulista e por Piracaia, como um conto de terror que se misturava com a própria realidade. Tadeu e sua equipe continuaram a investigar, mas a verdadeira natureza da criatura permanecia inalcançável, como se estivesse além da compreensão humana. E, à medida que os dias avançavam, o medo e a curiosidade se fundiam em uma mistura perturbadora que continuaria a nos assombrar, mesmo quando as memórias dessa noite fatídica começassem a desvanecer. E assim termina mais esse relato real de lobisomem, do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando,
e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo relato.